Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para juntos realizarmos esta programação. Hoje eu quero estudar o capítulo 14 de Romanos. Nesse capítulo nós aprendemos verdades importantes acerca da vida cristã. E o tema da mensagem será: cuidado com o julgamento. Nós queremos que você assista esse programa porque há verdades que precisam ser compartilhadas. Fique conosco, Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Romanos capítulo 14, verso 1 a seguir. Diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está, em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. O verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Amém. Baseado nesses versículos, eu quero falar sobre o seguinte tema: cuidado com o julgamento. É isso mesmo, cuidado com o julgamento. Na verdade, Paulo escreve a sua carta aos Romanos e ele fala muito acerca da salvação, ele mostra dentro da dispensação da graça qual é as atitudes que nós que somos salvos em Cristo Jesus devemos nos comportar, não é? Se você vê, ele vai mostrar a superioridade em toda a sua carta da graça com relação à lei. E ele vai mostrar, inclusive, que nós somos justificados não pela lei, e sim pela graça. E entre muitos assuntos doutrinários que Paulo trata, ele vai tratar sobre dois importantes aspectos da fé cristã nesse texto, no capítulo 14. Ele vai falar sobre a questão da alimentação, do que eu devo e do que eu não devo comer, e também vai falar sobre aquele que faz diferença de dias, não é? Sobre guardar ou não guardar determinados dias. Então vamos tentar de uma forma clara, objetiva, não é? Acima de tudo imparcial, dentro do texto sagrado, explicar algumas verdades que estão dentro desse texto. Vamos começar pelo versículo 1. Ele inicia dizendo: ora, quanto ao que está enfermo na fé, ele está dizendo de pessoas aqui que têm dificuldade com relação à fé. E aí ele vai assim, olha, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Nós precisamos ter um pouco de paciência com as pessoas que têm dificuldade com a fé. Essa é a primeira observação que Paulo faz no versículo 1 do capítulo 14. No verso 2, ele vai fazer uma afirmação, mostrando qual é o tipo de tolerância, de paciência que nós temos que ter. A Bíblia Pentecostal, que é a que nós usamos, diz na epígrafe desse capítulo sobre a tolerância para com os fracos na fé. E aí ele diz no versículo 2, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, Paulo falando, come legumes. Então, primeira coisa, o que eu devo comer? A questão aqui, não é sobre o tipo de alimentação que nós devemos
comer. Todos nós sabemos que existem certos tipos de alimentos que eles são benéficos, outros nem tanto. Agora, nós precisamos saber, e essa é a tônica da explicação de Paulo, que ele está aqui mostrando o aspecto espiritual. Porque tem muita gente que acha que é pecado, por exemplo, comer determinado tipo de carne. Por exemplo, carne de porco. Tem pessoas que acham que é o cúmulo do absurdo se eu comer carne de porco. Porque o judeu no Velho Testamento, ele não comia. A lei proibia o judeu comer esse tipo de carne. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vem no período da graça, você não vê em momento nenhum o Novo Testamento qualquer tipo de proibição com relação a comer. Pelo contrário, você vê versículos em que a própria Bíblia diz que você pode comer de tudo aquilo que você encontrar no açougue. Então veja uma coisa, a gente precisa entender que o Velho Testamento, quando você estuda o Velho Testamento, e é preciso você estudar, entender o Velho Testamento e vir para o Novo, e estudar também o Novo, entendê-lo, você verá, por exemplo, dos 10 mandamentos. Quase todos os 10 mandamentos são ratificados no Novo Testamento. Mas existe o 4º mandamento, que é sobre guardar dia, a questão do sábado, que é uma grande discussão, polêmica inclusive, né? E que Paulo trata nesse capítulo. Ele explica corretamente como deve ser o comportamento com aqueles que guardam e com aqueles que não guardam. E a gente precisa ficar com a Bíblia, porque quem está certo? Quem guarda ou quem não guarda? Vamos ver, Paulo vai explicar isso para nós, Paulo responde essa pergunta. Mas vamos por etapa. A primeira coisa, o versículo 3, ele já começa aconselhando. Depois de mostrar que, o versículo 2, porque um crê que de tudo pode comer. Tem gente que acha que é normal. Você pode comer carne de porco, você pode comer carne de boi, de vaca, carne bovina, carne suína, para usar a expressão correta, né? Carne de frango, qualquer outro tipo de carne. Aqui está dizendo que o que come, versículo de número 3, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então perceba que Paulo está aqui mostrando sobre a liberdade que nós temos de escolher ou não determinados tipos de alimentos. E isso é muito importante porque daqui a pouco a gente cria leis que na verdade são leis de homens. Não está escrito, a Bíblia não está nos proibindo aquilo que nós queremos proibir. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar acerca desse assunto que é muito importante, que tem como tema cuidado com o julgamento. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e estamos falando sobre Romanos 14, estudando Romanos 14 e o tema é cuidado com o julgamento. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo acerca de comer ou não comer determinados
tipos de alimentos. E eu encerrei dizendo que o versículo 3 diz: o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, qual é a postura que nós cristãos devemos ter? Se uma pessoa acha que não deve comer determinado tipo de carne, por exemplo, ele precisa ser respeitado. Ele acha que não deve comer, então que não coma. A Bíblia está não come. Agora, o que não pode é aquele que acha que é errado, por exemplo, comer carne de porco, um exemplo, que às vezes a polêmica está mais em termos desse tipo de carne. Ele não pode julgar quem come. E o texto é muito claro, não adianta a gente querer polemizar, porque está escrito. O versículo de número 3 diz que o que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí o versículo 4, inclusive, nos puxa a orelha. Versículo 4 diz assim, ó: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele estará em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, baseado nisso, esse mesmo apóstolo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25, ele está falando sobre a liberdade cristã. No capítulo 10 ele trata sobre isso, inclusive sobre alimentos que são sacrificados a ídolos, que devem ser evitados. Tá? Eu não preciso sair perguntando, isso aqui foi ou não foi sacrificado a um ídolo para comer? Não, eu devo orar antes de comer. Agora, se eu sei que foi sacrificado a ídolos, a pessoa me disse aí, nesse caso, eu devo evitar. Porque a pessoa está me dizendo que foi, então, por causa da consciência, eu devo evitar. Agora, com relação a essa questão da consciência, olha o que está escrito no versículo 25. Comei de tudo que se vende no açougue. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 25. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Diz mais, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, foi Deus que fez tudo isso. Aí o versículo de número 27 diz: e se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então ele está explicando que nós somos livres para isso. Já é diferente, por exemplo, aí se a pessoa chega, aí o versículo da frente vai dizer: mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de deu a minha liberdade, se julgada pela consciência do outro. Então, se alguém advertiu, está dizendo, então você deve evitar, não só por causa da sua consciência, mas pela consciência do outro. É o que o texto está dizendo. Agora, o que a gente percebe é que, às vezes, com todo o amor àqueles que guardam esse princípio, eu não tenho o direito de ficar criticando quem, por exemplo, não gosta de comer determinados tipos de alimentos. Mas também não aceito que alguém venha dizer para mim o que eu devo, o que eu não devo comer. O que o Novo Testamento nos ensina, sabe o que é com relação a comer? Que você deve evitar o sufocado, e isso com relação à alimentação, a Bíblia diz, inclusive, na primeira convenção de 1 Coríntios, Atos capítulo 15, quando a igreja faz a primeira assembleia, o ministério, os apóstolos se reúnem, depois de muito discutir, qual foi as 3 principais exigências que eles fizeram? A pessoa evitar a fornicação, a prostituição, não é? O sufocado, não é? O sufocado, o sangue, você não deve comer sangue, a Bíblia recomenda você não fazer isso no Novo Testamento, você não deve comer sangue, e a idolatria. São as 3 exigências que o Novo Testamento faz dentro da primeira convenção que aconteceu em Jerusalém, que os apóstolos, depois de muita discussão, se deve fazer isso, não deve fazer isso, deve circuncidar, se não deve circuncidar, se deve guardar dia ou não. Esta foi a exigência. A lei diz que você precisa guardar o sábado? Sim, a lei diz. Mas aonde está no Novo Testamento um versículo que me ordena, que me obriga a guardar o sábado? Pelo contrário. O próprio Jesus foi aquele
que mais trabalhou no sábado e foi criticado. Houve épocas que ele foi quase apedrejado por não guardar o sábado, por trabalhar no sábado. Por que ele fazia isso? Porque ele dizia, o sábado é do Senhor e não o Senhor do sábado. Então, o Novo Testamento, você vê todos os 10 mandamentos, os 9 mandamentos sendo ratificados no Novo. Mas com relação à guarda do dia santo, que aqui o sábado era uma lei exigida para o hebreu, você não vê no Novo Testamento, pelo contrário. Você vê a Bíblia nos dando liberdade. E aqui o versículo vai dizer o seguinte, depois de falar sobre comida, ele vai falar sobre guardar dia. Olha o que está escrito nesse versículo de número 5. Faz diferença entre dia e dia, mas os outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Olha que como a Bíblia é clara. Como é que eu vou discutir com isso aqui? Se eu quero guardar, legal, não tem problema. O que não pode é quem guarda criticar o que não guarda. Ou quem não guarda criticar o que guarda. Está errado. Nós temos que respeitar, e aqui a Bíblia está falando sobre isso, a opinião das pessoas no que diz respeito a isso. Não podemos criar leis aonde a Bíblia não criou. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, a gente vai concluir mostrando algumas outras verdades desse texto. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu estou falando sobre o seguinte tema: cuidado com o julgamento. Então, dentro desse aspecto, eu terminei o segundo bloco dizendo acerca de guardar ou não guardar os dias. E o versículo de número 5 diz que um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Versículo 6, olha que coisa clara, fácil de entender, que não cabe aqui discussão. Olha só, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, tanto quanto quem come, quem não come, no final tem que fazer uma coisa só: dar graças a Deus. Porque tudo vem de dele, do Senhor a terra e a sua plenitude. Então, tudo que nós recebemos vem do Senhor. O versículo de número 7 diz assim, porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Olha que coisa linda. Você que acredita que que pode comer de tudo, você que acredita que não deve comer determinado tipo de alimento, todos nós sabemos, por exemplo, que existe certo tipo de alimento que fazem mal. Mas uma coisa é você comer aquilo todo dia para fazer mal, uma outra coisa é você comer de vez em quando. Então a questão aqui não é você não dizer ser pecado aquilo que a Bíblia diz não ser.
Essa é a questão. Agora, parabéns para quem consegue comer com qualidade, que sabe o que deve e o que não deve comer. O que nós não podemos é impor julgos e, acima de tudo, leis em cima de homens que não foram colocadas pela própria palavra de Deus ou pela linguagem neotestamentária. O Novo Testamento não nos ensina por que eu vou fazer isso. Agora veja só o versículo 9. Foi por isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu, mais uma vez ele vai nos chamar a atenção, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É aqui, querido, que está a grande bifurcação da vida cristã. Não adianta eu ficar julgando as pessoas, porque vai chegar um dia que todos nós temos que comparecer diante do Senhor. E aqui está dizendo, porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É o que Paulo está ensinando, e o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, é o nosso apóstolo, foi quem nos ensinou doutrinas especiais que precisam ser praticadas, está em plena evidência. A Bíblia não pode se contradizer. No Velho Testamento ela proibiu determinadas coisas, sim, mas no Novo Testamento você não vê essa ratificação. Por exemplo, a questão dentro desse mesmo tempo, olha o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 16, olha que coisa interessante. Ele vai nos ensinar aqui, Colossenses, capítulo de número 2, o versículo, deixa eu localizar aqui, capítulo 2, versículo de número 16, ele diz assim, portanto, Paulo dizendo, capítulo 2, verso 16 de Colossenses, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ele está dizendo que são apenas sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que é preciso haver respeito dentro desse assunto. Nós temos irmãos que não comem e eu tenho que respeitá-los. Há irmãos que acham que tem que guardar o sábado, sem problema, não vamos brigar por causa disso. A Bíblia está dizendo que quem quer guardar, né, tem gente que acha que é o domingo, agora que as pessoas não podem querer achar que eu vou para o inferno porque eu não guardo o sábado. Aonde está escrito isso? O Velho Testamento condena. Tá, mas no Novo Testamento, a ratificação, por exemplo, o mesmo Deus que fala que adultério é pecado no Velho Testamento, fala que é pecado no Novo Testamento. Que adorar imagem e escultura no Velho Testamento é pecado, no Novo também. Que levantar falso testemunho no Velho é pecado, no Novo também. E aí você vê toda a ratificação dos mandamentos. Mas aonde que você vê esse quarto mandamento sendo ratificado no Novo Testamento? Pelo contrário, eu vejo o próprio Cristo, que é o nosso modelo maior, ele mesmo trabalhando no sábado e sendo criticado. Ele tentou explicar isso para o judeu. Você, eu, todos nós precisamos entender. Então, existem leis cerimoniais e leis morais. Essa guarda é uma lei cerimonial que, assim como outras coisas, por exemplo, no Velho Testamento, tinha que ser circuncidado. Se não fosse, não tinha parte no pacto. Agora, no Novo Testamento, Paulo diz que a circuncisão nada é. E aí? Então, eu preciso saber o que tem validade no Velho e no Novo. E com relação a isso, nós precisamos, acima de tudo, guardar o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu preciso respeitar para ser respeitado. É isso. Que Deus me dê graça, não sair julgando ninguém. Se a pessoa guarda, ótimo, é um direito dela e ela tem que ser respeitada. Mas também esse que guarda não deve desrespeitar quem não guarda, porque a própria Bíblia mostra que nós temos liberdade cristã dentro da matéria, dentro do tema. Vamos orar?
Vamos pedir a Deus que nos ajude a viver o que a Bíblia ensina para sermos no final aprovados por Ele. Vamos falar com Ele. Senhor, nós acabamos de meditar uma palavra que mostra acerca da maneira com que devemos nos comportar com relação àquele que come e que não come determinados tipos de alimentos e acerca de guardar ou não guardar determinados dias. Senhor, nos ajude a vivermos harmoniosamente, respeitando e sendo respeitados. Que o Espírito Santo possa nos dar graça, possa nos dar sabedoria, entendimento e, acima de tudo, tolerância. O próprio texto diz, para com os fracos na fé. Em nome de Jesus, me ajude, Pai, a ser uma pessoa coerente, sensata e, acima de tudo, Pai, que o Teu grande e infinito amor esteja no nosso coração. Abençoa cada irmão que está sintonizados com o programa Palavra de Fé. Que nós possamos ser agraciados pelo Senhor através do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha lhe orientado dentro das Escrituras Sagradas, que nós possamos viver a Bíblia, a Palavra de Deus, como regra de nossa fé. Quero aproveitar o momento e me despedir, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa.